Max Cavalera relembra término da formação clássica do Sepultura. Foi podre por dentro. Max Cavalera refletiu sobre a separação da formação clássica do Sepultura, dizendo que a situação na banda era podre por dentro. O quarteto brasileiro desmoronou em 1996 com a saída de Max após o resto da banda se separar de sua esposa Glória como seu empresário. Seu irmão, o baterista Igor Cavalera, ficou com o grupo por mais 10 anos antes de deixar o Sepultura e se juntar novamente com Max em Cavalera Conspiracy. Embora o Sepultura tenha mantido uma base de fãs duro em todas as partes do mundo ao longo da história de quase 4 décadas da banda, os álbuns da era Max, Roots e Chaos AD foram de longe os mais bem-sucedidos comercialmente do Sepultura, tendo ambos certificados ouro nos Estados Unidos para vendas superiores a 500 mil cópias. Max olhou para trás em seu último álbum com o Sepultura durante uma nova entrevista com o francês Eave, um Hard Force. Ele disse, transcrito por blabbermouth.net. Essa coisa toda de raízes é um momento muito confuso na minha vida, porque acho que não sabia lidar muito bem com essa coisa de fama especialmente no Brasil. Fomos para o Brasil, e o disco era enorme como real, muito grande, como Beatles grandes. E eu me lembro que eu tentei ir ao shopping com minha esposa, e fomos atacados. E eu sabia que 70% das pessoas não tinham um disco do Sepultura, era apenas a curiosidade da coisa das celebridades. E isso realmente me incomodou. Era tipo, sim, todas essas pessoas, eles não dão a mínima. Eles estão lá. É uma coisa. Eu não entendo essa coisa. Então eu lutei um pouco com isso. Naquela época, eu bebia muito e tomava drogas. Então eu era selvagem. E claro, é marcado por glória e tragédia. Ao mesmo tempo em que você está comemorando esse grande disco, há uma grande tragédia bem no meio da coisa, que é a morte de Dana Wells referindo-se à morte de seu enteado em agosto de 1996. E é amargo, cara. Acho que nunca gostei totalmente do que Raízes trouxe por causa disso. Foi cortado ao meio, por causa disso. Mas isso é a vida, cara. Perguntado se a morte de Dana foi o ponto de partida para muitos dos desentendimentos que levaram à eventual separação da formação clássica do Sepultura, Max disse, a situação na banda estava indo mal mesmo antes disso. Não foi o começo disso, mas acrescentou a ele. E uma das principais razões pelas quais ele adicionou a ela, muitas pessoas não conhecem a história, estávamos na Inglaterra, prontos para fazer o Festival Monstros do Rock no Castelo Donington com Ozzy Osbourne. E recebemos a notícia de que Dana morreu. E minha esposa estava em desespero total. E eu sou o marido dela. Tenho que confortá-la. Então eu voei de volta para a América para ficar com ela. E eu descobri mais tarde que a esposa de Andrés Kisser, guitarra e tentou mover o corpo, tentou roubar o corpo de Dana, e tentou enterrá-lo bem rápido para que pudéssemos voltar em turnê. E isso é, vamos lá, cara. Eu estava tipo, quem faz isso? Isso me fez pensar seriamente nas pessoas com quem estou fazendo música. São meus verdadeiros amigos? Foi confuso, cara. E então piorou porque, eventualmente, eles se juntaram, incluindo meu irmão. Eu não posso colocá-lo fora dessa coisa, ele fazia parte disso, era como um motim. Os 3 caras contra mim, e contra Glória. Para não falarem com ela. Naquela última turnê europeia, foi pura miséria, foi miserável. Claro, ele não mostrou na música, a música foi ótima e os shows foram ótimos. Mas as outras 23 horas do dia foram uma miséria, tentando lidar com isso. E eventualmente o contrato dela foi feito. Sempre dizem na imprensa que ela foi demitida por aqueles caras, mas isso não é verdade. Seu contrato foi realmente feito, ela decidiu não renová-lo. Na verdade, ela me disse, vá com ele se quiser. A escolha é sua. Não me faça segurá-lo. E eu não poderia fazer isso por causa de coisas assim. Há esse tipo de coisa acontecendo, coisas pesadas. De acordo com Cavalera, houve outras diferenças que contribuíram para a divisão,
incluindo o resto das aspirações da banda para trabalhar com figuras mais estabelecidas e notáveis dentro da indústria musical. Eles tinham ideias diferentes, disse ele. Uma das principais ideias foi substituir a Glória, e muito da nossa equipe, e pessoas com pessoas muito profissionais, gente grande. E para mim, isso parece uma coisa de se fazer, onde as pessoas que te ajudaram a chegar a isso eram essas pessoas, e agora que você é grande e bem-sucedido, agora você pode contratar qualquer um. Você é apenas como, tudo bem. Foda-se você. Você está acabado. Sua acabou. Nós estamos indo com essas pessoas de sucesso. Eu não concordei com isso, porque acho que tudo estava indo bem. Estávamos recebendo todos os grandes festivais, éramos para ser a manchete do Big Day Out na Austrália, então ela não poderia ser tão ruim de um gerente, do jeito que eles imaginavam. Honestamente, acho que a melhor coisa que poderíamos ter feito seria tirar um ano de folga, e todos deveriam ir a algum lugar, clarear a cabeça, e voltar um ano depois, e falar sobre isso, acrescentou. Mas mesmo com isso, não havia remédio. Está quebrado, a coisa está quebrada. Está podre, cara, por dentro. Precisava de algo, e eventualmente o que precisava era de separação. No ano passado, o baixista do Sepultura Paulo Xisto Pinto Jr. disse que teve zero contato com Max, acrescentando que um reencontro com o vocalista original da banda teria que acontecer naturalmente. Em 2017, Igor Cavalera disse ao The Salt Lake Tribune que ele e Max acreditam que o Sepultura realmente não faz sentido hoje em dia, para fazer o que está fazendo. O baterista também minimizou a possibilidade de uma reunião da formação clássica do Sepultura, dizendo, a menos que seja algo realmente sólido, e não vimos isso da parte deles, de fazer algo totalmente profissional, e se unir, tentando fazer algo assim. No final do dia, seria especial para os fãs, então não é como uma porta fechada, mas ao mesmo tempo, não temos tempo para gastar energia com esse tipo de coisa. Então, vamos seguir em frente. Max ecoou os sentimentos de seu irmão, dizendo ao The Salt Lake Tribune que ele nem sequer pensa muito em seus ex-colegas de banda. Por muito tempo, houve uma guerra na imprensa como, ele vai falar isso, eu vou falar isso, explicou. Eu me cansei muito disso, honestamente. Não vou mais fazer isso. Então deixe-o seguir seu caminho e fazer suas coisas, e nós vamos fazer a nossa coisa, e eu acho que isso é o melhor para todos. Apesar de parar de descartar completamente uma reunião da formação clássica do Sepultura, Max disse, no momento, nem precisamos disso. Tem sido tanto esse tipo de vibrações ruins ao longo dos anos que eu nem sei como isso realmente funcionaria. Acho que o que Igor e eu estamos fazendo é a coisa mais próxima disso, e funciona muito bem, funciona como um encanto. É incrível. Igor e Max passaram boa parte dos últimos 6 anos comemorando o 20º aniversário de Raízes do Sepultura e o 30º aniversário de Benea de Rimens e Arise, respectivamente, em turnê pelo mundo todo. A formação atual do Sepultura, o vocalista Derek Green, o guitarrista Andreas Kisser, o baixista Paulo Xisto Pinto Jr. e o baterista Eloy Casagrande lançam seu último álbum, Quadra, em fevereiro de 2020 via Nuclear Blast Records.